sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de sinastria e os pontos de compatibilidade entre dois mapas na sinastria. Então, se você gosta de astrologia, se você gosta de sinastria, né, que é a ciência astrológica dos relacionamentos, do porquê que a gente se sente atraído por algumas pessoas e porquê que a gente combina e a gente encaixa tão bem com algumas pessoas e outras não. Eu espero que vocês gostem, esse é o tema do vídeo. Eu tenho falado bastante sobre autoconhecimento, mapa astral aqui no canal, mas vocês têm pedido novamente sinastria por aqui e vocês pedem e eu venho conversar com vocês, ok? Apesar da maioria que tá aqui saber mais ou menos o que é uma sinastria, eu sempre faço questão de lembrar, gente, porque chegam pessoas novas o tempo todo e nem todo mundo tem um super conhecimento de astrologia. Tem muito interesse, tem muita vontade de conhecer, mas não sabe direitinho aí os termos. Então, para quem está chegando aqui e não conhece a sinastria é a parte da astrologia, é o campo da astrologia que estuda os relacionamentos afetivos, amorosos, familiares, qualquer tipo de relação entre duas pessoas a partir da comunicação entre os planetas, os aspectos que os meus planetas fazem com os seus, ok? Então, essa é a função da sinastria, da astrologia sinástrica, que é entender por que a gente, como e por que a gente se relaciona de certas maneiras com certas pessoas. Eu já tenho alguns vídeos sobre sinastria aqui no canal, eu vou deixar todos eles aqui em cards durante o vídeo, para quem gosta do assunto. E vamos lá. O que é compatibilidade, né, gente? O que é a gente ser compatível com alguém? Será que ser compatível com alguém é a gente concordar em tudo com aquela pessoa? É aquela pessoa ser igualzinho a gente? Ou é a gente encaixar? Então, para encaixar não pode ser igual, né? Então eu sempre digo que na astrologia, na sinastria, eu gosto de ver algumas coisas diferentes ali nos dois mapas. Então, aspectos, digamos assim, pontos um pouco conflitantes entre dois mapas não é um problema para o relacionamento entre duas pessoas. Na verdade, vocês vão reparar aí que se vocês estão casados ou namorando, se você for olhar o mapa do seu parceiro, da sua parceira, você vai reparar tem muitas coisas que não tem nada a ver, que vocês não se entendem ali, tem aspectos difíceis, e é assim que tem que ser, né? Deve existir complicações, digamos assim. deve acontecer ali no mapa um ponto de conflito entre duas pessoas, porque se vocês pesquisarem aí, tem um vídeo muito bom no YouTube de um psicanalista junguiano chamado Jordan Peterson, em que ele fala que a pessoa com quem você vai ficar na sua vida, a pessoa com quem você vai casar, com quem você vai ter um relacionamento importante, é alguém que te desafia. Ou seja, é muito saudável pra gente que a gente tenha relacionamentos, principalmente os amorosos, que são os que mais fazem a gente crescer, né? Através das dores, dos sofrimentos, do coração partido, a gente cresce, a gente amadurece. É sempre bom você ter um parceiro, que é alguém que te desafia, que não deixa você estagnar, que sempre te coloca numa nova posição, lembrando que não é alguém que te critica o tempo todo, não é alguém que te bota para baixo, não é isso que eu tô falando, mas é alguém que não deixa você endurecer, né? Não deixa você mumificar, é alguém que vai estar sempre ali tentando te fazer voltar à vida de alguma maneira. Por isso é tão importante os desafios e esses aspectos na sinastria que indicam que há sim um atrito entre duas pessoas, que existe ali um fogo entre dois parceiros, né? Duas pessoas que têm uma relação amorosa. Já deixando bem claro que ter muita harmonia no mapa não significa que duas pessoas serão almas gêmeas, ok? A gente vai conversar nesse vídeo sobre a compatibilidade básica, tá? O que é isso? Essencial, eu botei aí no título. A compatibilidade essencial, a essência da compatibilidade, quer dizer o quê?
apesar de eu ter vários aspectos difíceis com alguém na nossa sinastria, ou seja, na relação do mapa dessa pessoa com o meu mapa, eu tenho esses pontos base para sustentar as complicações que podem ocorrer entre a gente. Ou seja, existe, gente, um ponto em que você e aquela pessoa conseguem concordar perfeitamente. Qualquer relacionamento, seja uma amizade, seja familiar, a gente precisa ter algo em comum, tá, gente? Não tem como você não ter absolutamente nada em comum com alguém e você ter um relacionamento duradouro, e você ter um relacionamento positivo, construtivo com aquela pessoa. Então, existem diferenças, essas diferenças são atraentes, mas alguma coisa ali nos objetivos, no propósito, tem que tá encaixando. Então, é disso que a gente fala nesse vídeo. Não é que o relacionamento perfeito existe, mas se você tiver vários aspectos mais tensos, né? Aspectos que mostrem ali uma certa diferença, uma certa oposição entre duas pessoas, né? Contradições entre duas pessoas. E esses elementos básicos, esses elementos essenciais que eu vou mostrar no vídeo de hoje, você tem realmente uma sinastria muito positiva. Como astróloga, um dos primeiros sinais que eu vejo de compatibilidade essencial entre duas pessoas é quando a gente tem o mesmo signo aparecendo. Né? Então, quando eu tenho o mesmo Sol, o mesmo ascendente, a mesma Lua, Vênus, Marte, eles estão ali no mesmo signo. Um exemplo prático, eu tenho Sol em Peixes e ele tem Vênus em Peixes. Então, o meu Sol está ali fazendo uma conjunção com Vênus dele, certo? Ou eu tenho Lua em Sagitário, ele tem Vênus em Sagitário. Então, os pontos importantes do meu mapa e os pontos importantes do mapa dele, os planetas, estão no mesmo signo. Isso é muito bom, porque isso é conjunção, a gente chama de conjunção, ok? Isso quer dizer que existe uma afinidade energética, né? Energia ali entre aquelas duas pessoas. Outro ponto essencial para compatibilidade, você ter o mesmo elemento acontecendo no mapa. Então, para quem aí não conhece muito dos elementos da astrologia, a gente tem todos os signos, os 12 signos do zodíaco, divididos entre signos de água, fogo, terra e ar, né? São os 4 elementos, e cada elemento tem a sua própria, digamos assim, força motriz, né? Aquela parte que gera a ação, a energia daquele signo. Então, os signos de água, eles têm ali uma emotividade, uma sensibilidade maior. Os signos de terra são mais práticos, orientados ali mais para a vida material, para os sentidos, para a pele, para o toque. Os signos de ar são mentais, regem a comunicação, a inteligência, o sistema cognitivo, digamos assim, a lógica. E os signos de fogo têm a ver com a criatividade, com a ação, com o movimento. Se você talvez não tenha os mesmos signos, mas você tem o mesmo elemento acontecendo bastante no mapa, então eu tenho Vênus em um signo de fogo e você tem o Sol em um signo de fogo, isso já significa que a gente tem ali aquela força da nossa energia, a gente tem ali uma força básica, muito parecida, a gente se entende. Em sinastria, principalmente quando a gente fala dos planetas sexuais, Vênus, Marte, e ali dos planetas mais essenciais, como Sol, Lua. Então, ali, se você tem esses pontos no mesmo elemento, por exemplo, o Sol do homem em um signo de fogo e a Vênus da mulher em um signo de fogo, ou vice-versa. Enfim, você tem ali um reconhecimento da parte daquelas duas pessoas, na forma como elas amam, na forma como elas apreciam a vida, como elas conquistam as coisas, muito parecidas. Outro ponto essencial da compatibilidade é os signos opostos, né, gente? Então, Capricórnio, Câncer, Virgem, Peixes, Sagitário, Gêmeos, é muito interessante quando a gente vê no mapa das pessoas essa oposição entre os signos, porque geralmente o que isso cria é uma sensação de complementar, né? Você sentir que aquela pessoa tem aquilo que você não tem e vocês juntos conseguem formar um todo mais positivo, melhoram a vida um do outro. Isso é um ponto bem legal nas sinastrias que têm oposições, ok?
Talvez nem sempre concordando, talvez tendo ali, como eu já falei, certos conflitos, porque pessoas diferentes sempre vão ter ali, pessoas muito diferentes vão ter naturalmente certos atritos entre elas, mas existe algo a se ganhar muito, existe um crescimento muito grande em relacionamentos que envolvem signos opostos. E sim, como astróloga, o que eu mais vejo em sinastria são signos opostos, ok? Então, a minha lua oposta ao seu sol, o seu sol oposto ao meu ascendente, enfim, isso é muito comum na sinastria de pessoas casadas, pessoas que ficaram juntas durante muito tempo. Na sequência, a gente tem, então, os elementos opostos. É muito próspero ali para o relacionamento que a gente tenha os elementos opostos. Então, água e terra, fogo e ar. Eles estão ali se complementando. Então você tem Marte em um signo de terra e a outra pessoa tem Vênus em um signo de água. Então vai haver um complemento entre os dois elementos, ok? Lembrando, gente, que a base dessa complementariedade entre os elementos é uma coisa muito básica, é só a gente olhar para a natureza. A água e a terra se complementam, né? Elas ajudam uma a outra, a gente forma coisas com essa misturinha. E já o ar e o fogo, um precisa do outro, né? A gente sabe disso, né? O ar é oxigênio, a gente precisa, um está complementando o outro para existir. Mas já quando a gente mistura a água com fogo, por exemplo, a água apaga o fogo. A complementariedade dos elementos, elas estão ali na parte mais natural do porquê que esses elementos eles funcionam bem juntos ou não. Lembrando que para quem gosta, está estudando astrologia, né? Os termos técnicos aí para quem tem os signos nos mesmos elementos é os trígonos, né? A gente chama de trígonos, aspectos trígonos na astrologia. E quem tem ali em elementos opostos é os sextis. Então, quando a gente tem os planetas fazendo sextis entre si ou trígonos entre si. Agora falando sobre a interação entre os planetas, né, como que os planetas interagem, os aspectos mais essenciais que a gente vai ver entre os planetas na sinastria de relacionamentos duradouros, de relacionamentos positivos, né, relacionamentos que agregam, que trazem coisas boas para a nossa vida, relacionamentos amorosos, né, esse vídeo aqui é sobre amor. Seriam os contatos entre Sol e Lua, Vênus e Marte, Sol e Júpiter. Esse último, minha mãozinha colocando. Nem todo astrólogo ou astróloga de sinastria, né, especialista em sinastria, vai achar que o Sol e Júpiter é tão importante assim. Eu acho que é porque, já vou explicar. O Sol tem a ver com a nossa vitalidade, tá, gente? O Sol tem a ver com o propósito da nossa vida. Por que que a gente está aqui? Vida. Vida é o Sol. E Júpiter tem a ver com a expansão, tem a ver com crescimento, tem a ver com alegria, com otimismo, com vontade. Então, quando a gente tem o Sol de uma pessoa em um aspecto positivo, com o Júpiter de outra, uma alimenta o que tem de mais essencial na outra e alimenta de uma maneira positiva. Então, eu venho com o meu Júpiter, por exemplo, eu tenho Júpiter em Leão. Então, digamos que você tem Sol aí, um signo de fogo. Leão, Sagitário, Áries. Eu vou levar para você uma sensação de otimismo, de vontade, de querer melhorar, de querer prosperar. Eu vou dar a você essa ajuda. Você vai sentir em mim que eu acredito em você. Isso é muito, muito, muito importante no relacionamento, tá, gente? Em termos de sinastria e em termos na vida real mesmo, você sentir que aquela pessoa acredita em você, que aquela pessoa é o seu fã pessoal, né? Aquela pessoa que tá aí torcendo por você. É isso que o Sol e Júpiter fazem na sinastria. Já o Sol e a Lua, o aspecto do Sol de uma pessoa com a Lua da outra, é também um aspecto que eu já comentei com vocês aqui no canal. É um aspecto maravilhoso. Fala da nossa identidade conectada com o que nutre a outra pessoa. Então, geralmente, a pessoa do Sol, né? A pessoa que vem ali com a energia vital, essencial, por exemplo. Se você tem Sol em Peixes, se você tem Sol em Sagitário, eu tenho Lua em Sagitário. Então você vem ali para mim com a tua essência, com a tua identidade muito voltada para nutrir o que eu preciso ali emocionalmente, o que faz eu me sentir confortável, o que faz eu me sentir alimentada, digamos assim. Então esse aspecto entre Sol e Lua, gente, ele é um dos mais comuns entre casais, tá? É um dos mais também positivos que você pode ter com um parceiro amoroso, com um possível
marido ou esposa, tá bom, gente? É um aspecto que realmente fala de longevidade para o relacionamento e fala de uma sensação de compreensão. São duas pessoas que se compreendem e se aceitam muito bem. E por último, Vênus e Marte, não preciso nem explicar. Vênus e Marte são os signos sexuais, então quando você tem a Vênus em conjunção ao meu Marte, ou o meu Marte está em conjunção, lembra no mesmo signo, ou nos mesmos elementos, ou em elementos opostos, ou fazendo qualquer tipo de aspecto, tá, gente? Até aspecto negativo, traz ali uma tensão, traz uma tensão sexual, uma atração. Às vezes pode também trazer uma certa briguinha, sabe? Aquela coisa, aquela tensão que tem que sair de alguma maneira, então às vezes sai através de um bate-boca, né? As duas pessoas sentem a presença uma da outra. Quando você tem Vênus em aspecto ao Marte de alguém, aquela pessoa vai sentir a tua presença sexualmente falando. Não tem como, não tem como você ignorar alguém que está fazendo um aspecto muito forte com o teu Marte ou com a tua Vênus, ok? Então é um aspecto muito positivo, não é um aspecto que vai fazer tudo. Se você tem só isso, não é suficiente para você ter um relacionamento com uma grande compatibilidade, mas em termos sexuais é excelente você ter essa compatibilidade com a pessoa com quem você está se relacionando. Ok, meus amores? Esse foi um vídeo super rápido, só pra gente falar aí sobre a base, a essência da compatibilidade na astrologia entre duas pessoas que se relacionam afetivamente. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. A gente se vê no próximo vídeo.